Muito bem, bom dia a todos. É uma alegria estar com os irmãos, cultuando a Deus nessa manhã mais uma vez. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de exposições em Romanos e é a vez do capítulo 11. E eu convido então a que você abra sua Bíblia nesse capítulo, deixe aberto aí. Como nosso costume, nós faremos a leitura à medida que a exposição for prosseguindo. E nós vamos pedir a Deus que nos ajude mais uma vez a compreender a sua palavra e que ela seja aplicada pelo seu Espírito aos nossos corações. Oremos. Senhor, quando nos debruçamos agora sobre tua palavra, nós queremos pedir que teu bendito Espírito, que procede de ti e do teu Filho Jesus e que habita em nós, nos conduza a toda a verdade e que ele conforte os nossos corações, que ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas que se encontram aqui nessa manhã. Concede a cada um deles instrução, orientação, conforto, encorajamento, descobrimento, tudo aquilo, Senhor, que é necessário para que possamos crescer e viver para a tua glória. Vem consolar também os aflitos, trazer tranquilidade aos corações duvidosos. Permita que em tudo, Senhor, teu povo seja abençoado nessa manhã, para que teu povo se alegre e tu recebas a glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, aumentava cada vez mais o número de não-judeus que aceitavam Jesus como Salvador. A princípio, o evangelho estava circunscrito à nação de Israel. Os primeiros cristãos eram judeus, os apóstolos eram judeus. A Bíblia dos cristãos era a Bíblia judaica, era a escritura do Antigo Testamento. Mas, como nós lemos no livro de Atos, o plano de Deus era que o seu reino se estendesse além da nação de Israel. E, através de Pedro, a porta aos gentios foi aberta, no episódio de Cornélio, está em Atos capítulo 10, e depois vem o chamado de Paulo. Saulo de Tarso, o perseguidor, se torna o maior pregador do Evangelho. Ele começa a pregar o Evangelho além das fronteiras de Israel. E o Evangelho, então, começa a alcançar as principais capitais do Império Romano, e ao contrário do que tinha acontecido com Israel, que havia rejeitado o Evangelho, os não-judeus, os gentios, começam a aceitar o Evangelho de Cristo em grande quantidade. Enquanto o número de gentios convertidos crescia, a nação de Israel continuava a rejeitar a Jesus e a promover perseguição contra os cristãos. Isso provocava algumas reações entre os cristãos. Eu menciono duas. A primeira é: por que Deus rejeitou Israel, já que, evidentemente, eles não são mais parte do seu povo? A maior parte dos cristãos estava agora, ou era naquela época, composta por gentios. O número de judeus convertidos era cada vez menor. Daí então a pergunta: por que Deus rejeitou o seu povo? Será que seu povo, o antigo povo de Israel, não faz mais parte do povo de Deus? A segunda reação era um sentimento de desprezo dos gentios para com os judeus. Como quem diz assim: nós somos melhores porque Deus nos chamou para fazermos parte do seu reino e deixou os judeus para trás. Então, aquela sensação dos gentios cristãos de superioridade com relação à nação de Israel. Nos capítulos 9 a 11 dessa carta, Paulo aborda essas questões, conforme nós já vimos. No capítulo 9, Paulo explica que a rejeição da nação de Israel não implica que a palavra de Deus tenha falhado, porque Deus a cumpre, ou Deus é fiel à sua palavra para com o verdadeiro Israel, o remanescente fiel. Isso é o que nós vimos no capítulo 9. E nesse mesmo capítulo nós vimos, como Paulo diz, que esse remanescente, ele permanece de acordo com a soberania de Deus, a soberana eleição de Deus, que exerce misericórdia com quem quer e endurece a quem quer. E no capítulo 10, ele diz que, mesmo levando em consideração a soberania de Deus, não podemos esquecer que Israel é responsável pela sua situação.
Israel transformou a graça de Deus em uma religião de obras, procurou estabelecer sua própria justiça, não se sujeitou à justiça que vem de Deus, e não tinha desculpa para isso, porque o próprio Moisés já havia pregado o evangelho para a nação de Israel na própria lei, ao dizer que a essência da lei consistia no crer com o coração e confessar com a boca, uma palavra que estava próxima, não era distante nos céus ou tão longe como além do mar, mas uma palavra que estava no coração e na boca, que, segundo Paulo, significava crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a boca confessá-lo como Senhor. Portanto, Israel não tinha desculpa para a sua situação. E aqui no capítulo 11 ele continua na mesma temática, procurando ainda explicar, dessa feita, o que vai ser então da nação de Israel. Israel, já vimos, rejeitou o Messias, a culpa é da própria nação de Israel, mas agora, qual o futuro de Israel? Aqui no capítulo 11, Paulo explica primeiro que Deus não rejeitou totalmente a nação de Israel. E haverá ainda um tempo em que os judeus se voltarão para Jesus. Capítulo 11, de 1 a 10. Segundo, Paulo explica que há um benefício na queda de Israel e que isso estava dentro dos planos de Deus. É que a queda de Israel trouxe salvação aos gentios. Eles tropeçaram para que os gentios pudessem receber a pregação do evangelho. Por isso, terceira parte, os gentios cristãos não deviam se vangloriar contra a nação de Israel, capítulo 11, de 13 a 24. E por fim, Paulo diz que há um futuro para a nação de Israel, quando todo Israel será salvo, capítulo 11, de 15 a 32. E ele termina essa parte doutrinária da carta com uma doxologia, um hino de louvor, que vai do verso 33 a 36, é um hino muito conhecido, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. O apóstolo fica maravilhado diante desse plano extraordinário tecido por Deus desde a eternidade. Então hoje nós vamos ver só essas coisinhas aqui, não é? Vamos começar, só os detalhes aqui. Vamos começar aqui então com a primeira parte, quando Paulo diz que Deus não rejeitou totalmente os judeus, embora era o que parecia na sua época, visto que os judeus, quase que na totalidade, perseguiam, rejeitavam a Cristo e perseguiam os cristãos. Capítulo 11, de 1 a 10, faço a leitura. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. A pergunta que Paulo responde aqui é essa do verso 1. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? O fato de que os judeus não creram, que estavam perseguindo os cristãos, matando os que podiam, tornando a vida de Paulo e demais pregadores difícil, quase impossível, isso significa que Deus, então, rejeitou definitivamente a nação de Israel? A resposta de Paulo no verso 1 é: de modo nenhum. Só que essa resposta ela tem que ser entendida da seguinte maneira: Deus não rejeitou a nação de Israel porque, de entre os judeus, há, ainda que poucos, há alguns que creem,
Por exemplo, eu. Não é isso? Verso 1. Porque eu também sou israelita, eu que criei, eu que sou pregador de Cristo. Eu sou israelita. Israelita de verdade, né? Da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Paulo, então, se apresenta como resposta para a pergunta. Deus não rejeitou a nação de Israel, porque ainda há judeus que creem, como eu, por exemplo. Então, o plano de Deus para com Israel, segundo Paulo está dizendo, é salvar os judeus que creem. É isso que Deus tem para a nação de Israel. Salvar os judeus através da mensagem do Evangelho. E Paulo vê na sua própria conversão e na conversão de outros judeus da sua época, ainda que poucos, a prova de que Deus não abandonou a descendência de Abraão. Só que essa interpretação de Paulo de que Deus não rejeitou completamente o seu povo antigo, ele encontra confirmação no episódio de Elias. Quando Elias foge de diante de Jezabel, vocês conhecem o episódio, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Elias foge diante da rainha Jezabel, que era uma adoradora de Baal, que tinha milhares de profetas profetizando em favor de Baal, havia estabelecido o baalismo dentro de Israel e rejeitado o iavismo. Elias é um dos poucos remanescentes que ainda acreditava no Deus de Israel naquela época. É levantado por Deus para falar contra, e de repente, diante da oposição da poderosa e sanguinária Jezabel, Elias foge e vai lá para a caverna e se esconde. E Deus aparece e diz: o que é que você está fazendo aqui? Aí Elias diz: Senhor, está aí a resposta, verso 3, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Ou seja, não tem mais ninguém, Senhor, não tem mais ninguém que acredita em Ti. Os verdadeiros fiéis foram todos arrasados, mortos, perseguidos e destruídos por Jezabel. Uma outra religião, uma falsa religião, domina agora no meio do teu povo. Verso 4, que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Não, Elias, não é como você está pensando, não. Eu tenho um remanescente fiel. Tenho pelo menos 7.000 em Israel que não adoram Baal e que são meus servos e meus adoradores. Por isso, levante-se, saia e continue o seu trabalho. Nós conhecemos bem a história de como isso aconteceu. Esses 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal eram, na época de Elias, o remanescente fiel dentro de Israel. O Israel verdadeiro dentro do Israel étnico. Aquele remanescente que vem na linha de Abraão, Isaque e Jacó, a quem Deus fez as promessas. Paulo então toma esse episódio e diz: nós, judeus que cremos hoje, somos a continuação desse pessoal. Verso 5, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. Paulo fazia parte desse remanescente, bem como todos os judeus em Israel que creram em Jesus. Os remanescentes que vêm desde aquela época da descendência de Isaque, da descendência de Jacó, segundo a promessa. E note que ele volta a dizer o que disse no capítulo 9. Sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. Ou seja, Deus é que graciosamente elegeu estes fiéis. Eles são fiéis porque foram previamente agraciados com o querer de Deus, com o desígnio de Deus, com o chamado de Deus. Deus os chamou, Deus permitiu que eles crescem nas promessas. E agora, os judeus que creem, eles creem porque fazem parte desse povo eleito de Deus, a quem Deus abre os olhos, ilumina o entendimento, atrai com cordas de amor, inclina a vontade e traz os submissos e voluntariamente a Jesus. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Verso 6, e se é pela graça, já não é por obras, como a nação de Israel está dizendo. Do contrário, graça não é graça. Uma coisa exclui a outra. Se a salvação é pela graça, não pode ser pelas obras.
O remanescente é eleito segundo a graça e não por mérito. E aqui a gente já tem mais uma resposta, aquela questão da presciência, né? Porque se a eleição fosse com base na presciência, seria com base no mérito humano de ter escolhido. Deus apenas soube antes. A graça exclui a obra. Se a eleição é pela graça, não é por presciência, não é por obra, não é por nada em nós, mas é pelo querer de Deus. A eleição. E aí, verso 7, você tem, ele termina dizendo que os demais, ou seja, os judeus que não creram, aqueles que estavam no estado de rebelião e hostilidade, eles foram endurecidos por Deus. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu. O que é que Israel buscava? A justificação, a salvação, mas não alcançou. E nós já vimos por quê. Porque procurou pelas obras. Não conseguiu, mas a eleição alcançou. Porque nós somos eleitos para a salvação. A eleição alcançou, ou seja, aqueles que foram eleitos alcançaram. E os demais foram endurecidos. Nós já vimos que o endurecimento de Deus é simplesmente a acentuação da dureza que já existe no coração do pecador. Deus não endurece onde antes já não há dureza. Então, Israel se rebelou, Israel rejeitou, não quis, e Deus então entrega a Israel a dureza do seu próprio coração. E aqui Paulo cita o profeta Isaías e o rei Davi como prova. Verso 8, ele cita Isaías. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Isaías, na sua época, já reclamava da dureza de coração dos judeus em receber a mensagem. E Paulo agora cita Isaías, trazendo para os seus dias, dizendo, é a mesma situação. O próprio Deus, então, deu a eles, não o Espírito Santo, mas um espírito de entorpecimento. Todo mundo sabe o que é o torpor, né? É aqueles primeiros minutos quando você acorda. Você acorda, mas, entende? Você não está totalmente acordado, está meio dormindo, você não consegue perceber as coisas direito, a atenção ainda não está focada, as coisas você vê meio que nublado, não é? Você fica naquela situação. Então, Deus deu um espírito de entorpecimento à nação de Israel, em que a nação não, por causa da rejeição, não estava entendendo, não via, não percebia direito as coisas que estavam acontecendo. Deus deu olhos para que não vissem e ouvidos para que não ouvissem até o dia de hoje. Era o castigo de Deus à nação de Israel pela rejeição, era exatamente esse endurecimento, esse torpor. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço, em armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Essa é uma passagem do Salmo 69, é um salmo imprecatório, em que Davi está orando para que Deus castigue os seus inimigos. E agora Paulo pega esse salmo de Davi, um salmo imprecatório, e aplica a situação de Israel, porque Israel havia se tornado inimigo de Deus, porque primeiro crucificou o seu filho, e agora a nação estava perseguindo os que pregavam o evangelho de Cristo. Então Paulo entende que Israel se torna inimiga de Deus nessa situação. E aí usa o Salmo 69, que é um salmo contra os inimigos de Deus, e aplica a situação de Israel. A oração de Davi para que os seus inimigos, a mesa deles, se tornassem laço, em armadilha e tropeço e punição. A mesa era o local onde as pessoas se reuniam para confraternizar-se, para se alegrar. É como se Davi dissesse que a alegria, Paulo agora dissesse que a alegria dele, as festividades, na verdade, sejam transformadas em desgraça. Laço, armadilha, tropeço e punição. E que os seus olhos fiquem escuros, para que não vejam, e que suas costas fiquem sempre encurvadas, como um escravo que está trabalhando o tempo todo, né? Não mais livres, mas escravos, as costas encurvadas, trabalhando na terra, por exemplo, que essa seja a situação deles. Palavras pesadas de Davi e também agora de Paulo. Mas aqui o que é que nós temos? Qual o ponto aqui desses 10 primeiros versículos? Deus não rejeitou o seu povo Israel, como talvez alguém possa pensar. Porque a prova disso é que de entre os judeus há os que creem em Jesus, como eu, diz o apóstolo Paulo.
Mas nós cremos porque fazemos parte do remanescente profetizado no Antigo Testamento, inclusive no caso do profeta Elias, e que são aqueles 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E nós somos o remanescente eleito segundo a graça de Deus. E os demais, eles foram endurecidos por causa da sua própria rejeição, como está escrito em Isaías e em Davi. Então esse é o resumo aí dessa primeira parte, versos de 1 a 10. Segunda parte do capítulo, Paulo mostra que há um lado positivo no tropeço de Israel, na queda de Israel, que está aí nos versos 11 e 12. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui nesses dois versos extraordinários e surpreendentes, Paulo responde à pergunta: quando os judeus tropeçaram, caíram em desgraça total diante de Deus, o tropeço deles significa desgraça total, não tem mais esperança nenhuma mesmo para a nação, acabou tudo. Tropeçaram para que caíssem? Resposta dele de novo: de modo nenhum. Você vê que Paulo se recusa a perder a esperança em Israel, não é? De modo nenhum. É a mesma resposta do capítulo 11, verso 1. Mas, pela sua transgressão, pela transgressão de Israel, que foi a rejeição e morte do Messias, veio a salvação dos gentios, para colocá-los em ciúmes. Aqui nós nos recordamos da parábola que Jesus contou, no último dia da sua vida lá em Jerusalém, quando confrontado finalmente pelos fariseus, líderes, sacerdotes, escribas, ele percebe, sabe no seu coração que a nação vai rejeitá-lo, que ele será crucificado. Ele conta a parábola do lavrador, aliás, do dono de uma vinha, de uma propriedade, que resolveu fazer uma viagem distante, para longe, e arrendou a sua fazenda a alguns agricultores, e o acordo era o seguinte: eles lavrariam a terra, ficariam com os frutos e dariam uma parte para o dono da terra. Chama-se arrendamento. E fez o acordo então. Passado um tempo, chegou o tempo da colheita, o dono da terra manda um emissário para receber a parte que cabia ao dono da terra. Os agricultores, quando viram que era o emissário do dono da terra, simplesmente mataram o cidadão. Não quiseram cumprir o seu acordo. O dono da terra mandou outro emissário. Mataram do mesmo jeito. Mandou um terceiro, fizeram a mesma coisa. Aí o dono da propriedade disse: eu vou mandar meu filho então. Quem sabe agora, vendo o meu filho, eles vão cumprir a parte do acordo. E mandaram então o filho. Quando os agricultores viram que era o filho, disseram assim: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo, porque aí essa terra agora passa a ser nossa, porque ele não tem mais herdeiro, então usa o capião. A terra vai ser nossa. Vamos matá-lo. E quando o filho chega para receber os frutos, os agricultores matam. E Jesus então contou essa parábola aos fariseus, aos líderes de Israel, lá no templo de Jerusalém. Aí Jesus pergunta: o que é que você acha que esse homem, que era rico e poderoso, vai fazer com os agricultores? Aí os próprios fariseus disseram: ele virá com seus exércitos, matará os agricultores e vai entregar a fazenda a outro povo que lhe produza os frutos. E Jesus disse: é exatamente isso. É exatamente isso que vai acontecer. O reino de Deus será tirado de vocês, disse isso aos judeus. O reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um outro povo que produza os seus frutos. E a parábola não precisa explicar, não é? Todo mundo sabe que se refere à nação de Israel, o dono da terra é Deus e o filho é Jesus. Os emissários eram os profetas, né? Que foram todos mortos pelos judeus, ou a maioria deles. E agora então o reino foi tirado dos judeus e passado aos gentios, que estão dando os frutos para Deus, enquanto a nação permanece endurecida, cega, entorpecida com relação ao evangelho de Cristo, com poucas exceções, que são aqueles que fazem parte do remanescente fiel, eleito segundo a graça. É isso aqui então. Eu quero destacar que Paulo vê então que essa queda de Israel
ela serviu para algo positivo no plano de Deus, que é a salvação dos gentios. Final do verso 11. Pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para colocá-los em ciúmes, como que se Deus, querendo colocar Israel enciumado, né? Olha, Israel, você não quis, tá? A gente não faz isso com os filhos até, né? Você não quer? Então vou dar para o seu irmão. Aí na hora a pessoa quer, né? O menino quer na hora, ele não quer ali, mas se você disser que vai dar para o irmão dele, ele passa a querer. Então foi mais ou menos isso. Paulo está dizendo aqui que Deus fez. Vocês não quiseram? Então eu vou entregar aos não-judeus, para que vocês fiquem com ciúmes. Para que vocês fiquem com ciúmes. E Paulo faz uma declaração extraordinária aqui no verso 12, introduzindo o conceito que nós vamos ver mais adiante de plenitude com relação aos judeus. Ele diz aqui, se a transgressão dos judeus redundou em riqueza para o mundo, porque foi pela transgressão de Israel que o mundo recebeu o evangelho. Não é isso? E o seu abatimento redundou em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Que plenitude é essa que Paulo se refere? Ele vai explicar no final do capítulo, na verdade, a partir do verso 25. Mas já vamos adiantar que Paulo antevê aqui um dia em que os judeus, em massa, em grande número, voltarão para o Messias. Se voltarão para o Salvador. E esse é um ponto climático na história que Paulo chama plenitude dos judeus. A plenitude de Israel, quando os filhos de Abraão se voltarão. Ele explica esse ponto mais adiante. E eu peço então que você segure aí os questionamentos, porque nós vamos seguindo aqui no passo de Paulo. Mas o ponto aqui é que nos versos 11 e 12, Paulo introduz o que é o tema central do capítulo, de que há uma esperança ainda para a nação de Israel, que Deus não rejeitou totalmente o seu povo, porque há um remanescente que crê e há uma expectativa futura da plenitude de Israel. Os versos seguintes, de 13 a 24, nos versos seguintes, Paulo trabalha em cima de uma figura, que é a figura do enxerto. A figura do enxerto em árvores já era muito comum na época de Paulo. Hoje em dia é uma técnica muito avançada, clonagem, a ciência hoje em dia está bastante avançada sobre isso, o transgênico e coisas dessa natureza. É transgenérico, né? Diz transgênico? É transgênico mesmo. Paulo usa a figura do enxerto, que já era comum na sua época, e consistia em pegar, no caso da oliveira, você tinha uma oliveira brava, que provavelmente era uma oliveira que não dava frutos, o fruto era muito ruim, e você pegava o ramo dela e enxertava numa oliveira cultivada, numa oliveira boa. E aí o que é que acontecia? Aqueles ramos da oliveira brava, enxertados na oliveira boa, por causa da seiva e do contato, eles vinham a produzir frutos bons. Então, isso já era uma técnica usada na época de Paulo. E Paulo conhece esse processo e ele usa aqui como uma analogia da história da relação de Israel com os gentios com relação ao futuro, no presente e o futuro. Então, vamos ler o texto tendo essa figura na cabeça. Verso 13, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, ao ciúme, os do meu povo e salvar alguns deles. Aqui, nos versos 13 e 14, Paulo define a sua audiência. Ele diz, o que eu vou dizer agora, eu vou dizer para ir na igreja de Roma, para vocês que são gentios, convertidos. Porque eu sou apóstolo dos gentios. E o que eu vou dizer a vocês, eu digo com o objetivo de provocar os judeus, para que eles também se convertam. Mesmo que Paulo era apóstolo dos gentios, mas ele tinha um grande amor pelo seu povo, a nação de Israel. Verso 15. Se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o mundo aqui é o mundo gentílico, não é? Não é cada pessoa que existe. O que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade.
E se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bom, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, que foram os judeus, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Bonita, né, a analogia? E complicada também, né? Uhum. Aqui, Paulo estabelece alguns pontos usando essa metáfora aqui, que eu gostaria de ver com vocês, para não ir verso a verso, porque é muita repetição do que Paulo está dizendo aqui. O que a figura todo mundo compreende, né? A oliveira boa é Jesus, é o Senhor Jesus, judeu de judeus, nascido segundo a promessa, descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele é a boa oliveira. Os ramos naturais são os judeus, porque o evangelho veio primeiro dentro da nação de Israel, os judeus são os ramos naturais. Eles não creram, foram quebrados e Deus no lugar enxertou a oliveira brava. Quem é a oliveira brava? Os gentios, somos nós, não é? Vocês e eu, somos gentios. Nós somos os ramos da oliveira brava, enxertados em Cristo, de onde os ramos naturais que foram judeus foram quebrados por Deus por causa da incredulidade. Então, essa é a figura. E as lições que Paulo diz aqui, tem aqui, são as seguintes. Primeiro, a nação de Israel, por causa da incredulidade, foi cortada como os ramos ruins são cortados de uma árvore boa. Veja como ele diz aqui no verso 17. Alguns dos ramos foram quebrados. Verso 19. Alguns ramos foram quebrados. Verso 20. Foram quebrados. 21. Deus não poupou os ramos naturais. Então, a figura é essa aqui. Israel fazia parte da oliveira boa, que é Cristo, estava lá. Jesus é judeu, veio da nação judaica, eles não creram. Eles eram os ramos naturais. Seriam aqueles que naturalmente seriam os primeiros a produzir fruto. O que é que Deus fez? Quebrou, arrancou, saiu podando, não é? Porque eles não creram, eles rejeitaram. No lugar deles, Deus colocou os gentios como enxerto de oliveira brava. Verso 17, verso 19 e verso 20. Paulo diz, vocês foram enxertados no lugar deles. Terceira lição. Futuramente, será muito mais fácil Deus reenxertar os ramos naturais. Se ele é capaz de enxertar a oliveira brava em oliveira boa, muito mais os ramos naturais Deus poderá trazer de volta. Deus pode reenxertá-los. Versos 23 a 24. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Verso 24. Se você foi cortado por natureza, você que era oliveira brava e contra a natureza foi enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Portanto, agora vem a conclusão de Paulo aí, que na verdade está nos versos 18 e 19. Não se ensoberbeçam contra os judeus. Verso 18, não é? Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. E também, nos versos 19 a 22, no final do verso 20, aliás, Paulo diz, não te ensoberbeças, mas teme,
porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. O que o apóstolo está fazendo aqui é corrigindo aquela atitude de superioridade soberba dos gentios que tinham se convertido contra os judeus. Seria mais ou menos assim: nós devemos ser melhores do que os judeus, porque nós cremos e somos parte do povo de Deus, e os judeus, na sua ignorância, incredulidade e dureza de coração, rejeitaram o Messias. Paulo diz: não se ensoberbeça, mas tema, porque se Deus fez isso com o seu povo antigo, muito mais com você. Muito mais com você. Então, considere a severidade, a bondade de Deus com você, porque de fato é uma bondade. Nós não éramos o povo de Deus. Brasileiros não eram o povo de Deus, era a nação de Israel. Considere a bondade de Deus que chamou você, enxertou você contra a natureza. Oliveira brava somos nós. Contra a natureza fomos enxertados na boa oliveira. Isso é a bondade de Deus. Não se glorie contra a antiga nação de Israel, um antigo povo de Deus, a nação de Israel, porque eles é que receberam as promessas. Deles veio o Messias e pela incredulidade é que eles foram cortados. Considere a bondade de Deus para você e também considere a severidade de Deus, porque se Deus não hesitou em arrancar os próprios galhos naturais por causa da incredulidade, se você seguir no mesmo caminho de Israel, vai ser cortado também, até mais facilmente. Por isso, fique firme, não volte atrás, não negue a Cristo, não abandone a fé, persevere no Evangelho. Considere a bondade e a severidade de Deus, porque para com Ele não há acepção de pessoas. Judeus ou gentios, se for incrédulo, o destino é o mesmo. Se crer, é enxertado na boa árvore, mas se for incrédulo, o destino vai ser o mesmo. Portanto, não se gloriem contra os judeus. Fechando aqui, o que Paulo está dizendo é que ainda resta um futuro para a nação de Israel e que esse evento parece se localizar mais próximo ao final do tempo presente e que nós devemos viver em temor e tremor diante de Deus, considerando a sua bondade para conosco e a severidade para com aqueles que rejeitaram a Cristo. E a pergunta então agora é: o que é esse futuro para os judeus? Que é a quarta parte aqui do capítulo e que vai do verso 25 até o verso 32. Aqui em Romanos 11, de 25 a 32, Paulo revela o plano que Deus ainda tem para a nação de Israel. Eu vou ler. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. O mistério é esse: que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da misericórdia que foi concedida a vocês, gentios. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos aqui não é cada membro da raça humana, mas judeus e gentios. Lembra disso? Que tem gente que gosta da palavra todos, né? Mas só que a palavra todos, ela sempre tem que ser interpretada à luz do contexto. E todos aqui significa judeus e gentios. Deus usa de misericórdia para com todos, quer dizer, pessoas de entre os judeus e de entre os gentios. Essa é uma passagem muito disputada, não é?
especialmente a expressão "e assim todo Israel será salvo", e há várias interpretações possíveis. Eu vou correr o texto naturalmente lendo à luz do que a gente vem entendendo até agora, né? E eu espero que faça sentido aí para você. Bom, Paulo se propõe aqui, a partir do verso 25, a revelar um mistério, a revelar uma coisa oculta, algo que não era conhecido e sabido. E, na verdade, ele é o único escritor do Novo Testamento que trata disso. Paulo era um apóstolo e, como tal, ele recebia revelações de Deus a respeito dos seus planos com relação à salvação da humanidade. E a Paulo foram revelados mistérios que não foram revelados a outros apóstolos, porque Deus não usa somente uma pessoa, ele usou várias. Eram 12 apóstolos mais Paulo. E Deus revelou coisas a um que não revelou a outros, eles escreveram e juntos nós temos a revelação. Quando a gente junta essa revelação que foi dada aos apóstolos, nós temos a revelação final de Deus, que é a Escritura. Então a contribuição de Paulo aqui, uma das suas muitas contribuições, é essa referente ao futuro de Israel, que você não encontra em Pedro, em João, em Tiago, em Hebreus. Você não encontra isso a não ser aqui no próprio apóstolo Paulo. O que chega mais próximo disso foi o que Cristo falou, que Israel seria pisado pelas nações até que o tempo dos gentios se completem. É uma passagem que você encontra no Evangelho de Lucas, se eu não me engano. Posso estar enganado, pode ser Mateus. Lucas 21. Então há essa referência que é o que chega mais próximo do que Paulo está dizendo aqui. Por isso, ele diz que está aqui revelando um mistério. Verso 25, não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Mistério não é porque é uma coisa difícil de entender, né? Mas é algo que não havia sido ainda revelado claramente e Deus agora revela através do seu apóstolo infalível. E, só fazendo a nota de rodapé, por isso que eu tenho dificuldade em aceitar que existem apóstolos hoje, como Paulo. Porque o apóstolo era aquele que recebia a revelação dos mistérios de Deus. Eu não creio que haja hoje pessoas a quem Deus revele mistérios dessa natureza. Porque esses mistérios têm a ver com a história da salvação, a redenção do povo de Deus e os planos de Deus para a humanidade. E ele já nos revelou isso, ponto. A Escritura terminou, acabou. Não há mais revelações dessa natureza. É importante lembrar disso. E, portanto, nós não entendemos a necessidade de apóstolos para o dia de hoje. E nem cremos que o que aí estão, ao menos, chegam perto do que era o apóstolo Paulo. Então, o mistério é isso, era uma coisa que não havia sido antes revelada. Deus havia revelado esse mistério a Paulo. E note que essa revelação, ela, quando é dada, Paulo se apressa a dizer, ou se apressa a citar uma passagem da Escritura. Porque depois de dizer que o endurecimento vem em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, ele cita Isaías 59, 20. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E ele cita Jeremias 31, 33 a 34. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Então essa revelação dos mistérios que era feita a Paulo, parece que consistia em Deus dar a Paulo um entendimento de profecias que estavam no Antigo Testamento e como elas se aplicavam ao tempo presente. Então não é que Deus, de repente, trazia um conceito novo na cabeça de Paulo, até podia ser, mas parece que essa revelação de mistérios era sempre uma espécie de iluminação que Deus dava a Paulo para escrituras do Antigo Testamento. Porque se eu lesse Isaías 28, 16, Isaías 59, 20 e Jeremias 31, 33, sem ter lido Romanos, eu jamais veria lá o que Paulo está vendo aqui. Eu só sei agora que Isaías 59 e Jeremias 31 falam da futura conversão de Israel, porque Paulo me diz. E é por isso que ele é apóstolo, é por isso que ele era inspirado e infalível. E é por isso que eu preciso ter cuidado quando eu vou ler o Antigo Testamento, tentando encontrar explicações que não foram dadas pelo Novo. Porque aí você está qualquer coisa cabe, né? Muita gente faz isso, né? Então, a maneira mais segura de você interpretar o Antigo Testamento
é você interpretá-la de acordo com o novo. Eu sei que é profético e eu sei que é cristológico porque Paulo me diz, porque Pedro me diz, porque o autor de Hebreus diz, porque se eles não disserem, como é que você sabe? Você não tem revelação direta, você não é infalível para saber. Por isso que é seguro você seguir ou ler o Antigo à luz do Novo. E qual é o mistério então? É que o endurecimento de Israel é em parte e provisório. Note que Paulo já havia mencionado antes um futuro retorno de Israel ao Messias. No verso 12 do capítulo 11 ele diz: se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele já havia falado de uma plenitude dos judeus no verso 12. No verso 15 ele fala do restabelecimento de Israel. 15. Se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento dos judeus, se não vida dentre os mortos? E aí nos versos 23 a 24, nós já vimos, Paulo fala do reenxerto da nação de Israel, usando a analogia do enxerto na figueira. Mas havia uma coisa que Paulo não havia mencionado antes. Ou seja, quando é que isso vai acontecer? E esse é o mistério. É que ele diz aí no verso 25: veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é essa plenitude? Eu quero destacar aqui 4 pontos dessa expressão aí do verso 25 e 26, para tentar organizar o nosso pensamento. Primeiro ponto é esse, que o plano soberano de Deus, em tudo isso que nós estamos vendo, foi colocar Israel de lado temporariamente para mostrar misericórdia a favor do resto do mundo, a favor dos gentios. Ou seja, o endurecimento de Israel, que Paulo estava vendo nos seus dias e que nós estamos vendo agora, é em parte. O endurecimento da nação de Israel, o judeu é duro para crer em Jesus, é o castigo de Deus porque eles rejeitaram a Cristo. Não é isso? É o castigo de Deus. Eles rejeitaram o Messias. Deus não somente destruiu Jerusalém, foi o primeiro castigo, mas deu a eles um espírito de torpor, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então Deus endureceu os judeus até o dia de hoje. Difícil você encontrar um judeu que genuinamente crê em Jesus. A nação está debaixo desse castigo. Agora, ele é em parte, porque ainda muitos judeus creem e se convertem, mas com relação à nação é uma minoria. É muito pouco mesmo. O endurecimento é também temporário, porque ele só vai até aquilo que Paulo chama plenitude dos gentios. Portanto, Israel agora, na época de Paulo e na nossa época também, passa por um período de endurecimento parcial, enquanto Deus está chamando para si do mundo o remanescente fiel, a igreja, a eleição da graça. Deus está chamando os gentios através da pregação do Evangelho. Quando a plenitude dos gentios tiver entrado, Deus removerá o endurecimento sobre Israel. A plenitude dos gentios significa o número dos gentios eleitos, que só Deus sabe. Não me pergunte isso, porque eu não sei quantos são. E nenhum deles estão. Mas há um número, claro, Deus sabe quantos são. Há um número que Deus está, e esse número vai diminuindo todo dia, aliás, vai aumentando todo dia, né? Vai aumentando todo dia, até chegar naquele número que Deus sabe que é. Quando a plenitude dos gentios tiver entrado, eu não sei como é que isso funciona matematicamente na cabeça de Deus, então o endurecimento sobre Israel será removido. Quando ele diz aí, entrar a plenitude dos gentios, o entrar aqui é os gentios virem a Deus através de Cristo, é entrar no reino de Deus. Quando isso acontecer, o endurecimento será removido, embora Paulo não diga explicitamente aqui, e os judeus se converterão ao Messias. Isso será aquilo que ele já falou, a sua plenitude, o restabelecimento dentre os mortos e o reenxerto na igreja. E é dessa forma que Deus cumprirá as promessas feitas a Abraão plenamente. Como ele diz aí no verso 26, e assim todo o Israel será salvo. Todo o Israel aqui serão aqueles judeus no final dos tempos
que se voltarão em massa ao Messias. Paulo cita Isaías 59, Jeremias 31, já vimos. Estas promessas já começam a ser cumpridas com a conversão de judeus agora, mas serão plenamente cumpridas quando Deus remover a cegueira atual de Israel e muitos voltarem a Jesus. Todo Israel, portanto, é todos os judeus que se converterem, ou, se você quiser, todos os judeus eleitos, e não cada judeu que já existiu ou existirá naquela época. É assim que nós entendemos essa passagem. E essa restauração espiritual dos judeus por parte de Deus se deverá a dois motivos. Agora vamos para os versos 28 e 29. Primeiro, pela imutabilidade dos decretos de Deus e da sua aliança. Verso 28. Quanto ao evangelho, eles são agora inimigos, por vossa causa, gentios. Porém, quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Deus não deixou de amá-los por causa da eleição. Israel foi escolhido de entre todas as nações para ser o povo amado e querido de Deus. Verso 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não muda em seus planos nem em seus propósitos. Por conta disso, há um futuro para a nação de Israel. Por causa dos patriarcas, por causa da eleição, por causa da chamada, por causa da aliança. Essa é a primeira razão. Segunda razão, porque Deus, nos planos de Deus, cabe a restauração espiritual dos judeus, é que Deus deseja usar de misericórdia para com todos, judeus e gentios, que são os versos 30 a 32. Já vimos, né? Como vocês foram desobedientes e alcançaram misericórdia, se referindo aos judeus agora estão sendo desobedientes para que também futuramente recebam misericórdia. Porque o plano de Deus, verso 32, é mostrar que é somente pela graça. Deus encerrou a todos na desobediência. Interessante essa passagem, né? Encerrar quer dizer fechar. Fechar a porta e passar a chave. Deus encerrou a humanidade toda, judeus e gentios, debaixo da desobediência. Dos judeus porque, desde o início, apesar de eleitos, sempre foi uma nação rebelde, uma nação incrédula, adorou Baal, rejeitou o Messias, criou novas religiões dentro da religião que Moisés havia revelado, desobedientes a vida toda. E os gentios são desobedientes já por natureza, já nascem com falsas religiões, sem o conhecimento de Deus, na escuridão, nas trevas, rebeldes contra Deus. Deus então encerrou a todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Quando Deus salva um judeu, é misericórdia. Quando Ele salva um brasileiro, é misericórdia. Quando Ele salva qualquer um, é misericórdia, é graça, não é obras, não é mérito, não é nada que há em nós, mas é a misericórdia de Deus. Aqui Paulo, então, termina essa parte doutrinária da carta aos Romanos. Ele colocou diante dos crentes de Roma esse plano extraordinário de Deus para a redenção do mundo, e quando Paulo termina, ele cai de joelhos diante de Deus. Versos 33 a 36. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa doxologia, quando Paulo cai de joelhos diante de Deus e o adora pela profundidade do seu plano, ela fecha a parte doutrinária da carta aos Romanos. E não tem um fim mais apropriado do que esse. Adoração, louvor, êxtase diante de Deus, à vista desse plano maravilhoso que Paulo nos desvenda, começando no capítulo 1 até aqui, o capítulo 11. Nessa doxologia nós vemos Paulo entoando esse hino de adoração, louvor e espanto. Ele fica admirado diante da profundidade da sabedoria de Deus em seus caminhos. Verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria
como do conhecimento de Deus. Ou seja, é uma sabedoria rica. Ele não achou outra palavra, né? Parece uma coisa estranha. O que é uma sabedoria rica? Mas ele não achou outra coisa. É uma sabedoria que ultrapassa tudo que você pode imaginar, né? E além disso, ela é profunda. Um plano como esse jamais poderia ter sido concebido por um ser humano. Esse plano extraordinário, todo esse projeto que Deus arquitetou desde a eternidade, que inclui a salvação dos gentios mediante a queda de Israel, que inclui a vinda do Messias, a justificação pela fé e não pelas obras, a entrega da lei, é muito complexo, é muito amplo, e tudo se encaixa de uma maneira perfeita. Somente um ser como Deus, cuja sabedoria rica é profunda, poderia ter feito isso. Paulo aqui adora a Deus por isso. Ele reconhece que homem algum jamais poderia elaborar ou contribuir para esse plano. Versos 34 a 35. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem é que deu conselho a Deus? Quem foi que Deus chamou como assistente ou auxiliar? Quem Deus contratou para dar consultoria para elaborar esse plano? Verso 34, quem conheceu a mente do Senhor foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Ou seja, não foi com a participação humana, nem de homens, nem de anjos. Mas Deus, na sua glória, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, a Trindade bendita, na eternidade concebeu a criação do mundo, a sua redenção e tudo o que isso implica. A conclusão é que toda glória é de Deus, verso 36, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa é a conclusão do Evangelho. Se o Evangelho não produzir isso em você, alguma coisa está errada. Porque é esse o efeito que o Evangelho, quando você compreende, quando você medita no Evangelho, o resultado deveria ser esse, você se prostrar diante de Deus e adorá-lo. Mas o que é que nós vemos hoje? O que é que o Evangelho produz nas pessoas? Ou o Evangelho que está sendo pregado hoje, o que é que ele produz nas pessoas? Não produz esse tipo de reverência, de adoração, de espanto, de quebrantamento, de reconhecimento de que não somos nada. Ao contrário, é o Evangelho que produz adoradores egoístas, que querem ser bem-sucedidos, que querem ter vitória, que querem conquistar promessas, alvos financeiros. Produz músicas com a letra boba, superficial, ridícula, em vez de hinos como esse aqui. Tem alguma coisa errada no Evangelho que está sendo pregado ao Brasil, porque não tem produzido esse tipo de resposta aqui, de adoração, de quebrantamento, de maravilha diante da grandeza de Deus. Precisamos voltar ao Evangelho de Paulo, que nada mais é do que o Evangelho bíblico, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero terminar com algumas aplicações para nós aqui, meus irmãos. A primeira delas é que é essa. Conhecemos esse desejo ardente de viver inteiramente para a glória de Deus. O Evangelho tem produzido isso em nós. Segundo, nós reconhecemos que Deus é justo e sábio em fazer todas as coisas, inclusive permitir que no seu plano o mal acontecesse, o pecado entrasse, que o diabo existisse. Tudo isso faz parte do plano eterno de Deus. Eu posso não entender, tem mistérios. Eu posso não entender determinadas coisas, mas no final eu tenho que saber uma coisa: a glória toda será de um Deus que é justo, bom e verdadeiro, e que não comete injustiça, aborrece o pecado, e que no fim fará todo o seu querer e toda a sua vontade. Sobre a nação de Israel, aqui uma terceira conclusão, eu creio que nós devemos fazer como os antigos reformados fizeram. Os reformados, eles elaboraram, às vezes, orações para serem lidas no culto, e em quase todas elas, nas orações de Calvino, de Lutero, Zwinglio, havia uma oração em favor de Israel, orando pela conversão dos judeus.
Nós devíamos orar pela conversão deles, orar pela conversão dos gentios, para que mais e mais gentios se convertam, para que a plenitude chegue, mas orar também para que essa promessa se cumpra, que um dia nós vejamos os judeus voltando em massa a Jesus Cristo. Lembrem-se que não há qualquer plano de Deus, pelo que Paulo está dizendo aqui, não há qualquer futuro para Israel que não seja via justificação pela fé em Jesus Cristo. Eu sei que tem gente que gosta de pensar num futuro para Israel de diversas maneiras, mas quando Paulo fala do futuro de Israel, ele está falando que há um futuro para Israel mediante conversão a Cristo. Sem conversão a Cristo, Deus não tem nada a fazer com o judeu. Eles continuam endurecidos e debaixo do juízo de Deus. Debaixo do juízo de Deus. O plano que Deus tem para Israel passa pela conversão a Jesus Cristo. E assim todo Israel será salvo. Porque virá a Sião o libertador, e ele removerá os pecados do meu povo. Não há esperança para Israel à parte de Jesus Cristo. E aí quando um judeu se converte, o que é que ele é? Igreja. Né? Quando um judeu se converte, ele é igreja, como você e como eu. Ele faz parte do povo de Deus, como você e como eu. Oremos então pela conversão dos judeus, que acontecerá após a plenitude dos gentios acontecer. Enquanto isso, missões aos judeus acontecem, judeus se convertem aqui e acolá. Não é? Eu só lamento, às vezes, aqui uma nota, eu não queria fechar nisso, mas talvez fosse bom. O que eu lamento profundamente é que o povo evangélico, às vezes, por causa do amor à nação de Israel, das promessas e tudo, eles esquecem desse ponto de que as lides de Deus com Israel passam por Jesus, pelo Evangelho e pela igreja. E tem gente que já se converteu a Cristo, é gentil, mas acha que é bonito, né, trazer as instituições de Israel para dentro da igreja. Aí tome festa da Páscoa, festa de Pentecostes, né, o candelabro, o menorá, gente que traz a Arca da Aliança, já viram igrejas que trazem a Arca da Aliança, né, lá dentro do templo, né, para adoração a Deus, mas isso faz parte daquela época em que o Evangelho estava somente em Israel, eles caíram, foram cortados para que os gentios entrassem. Então, essa é uma fase que já foi superada pela grandeza de Cristo e do Evangelho. Não é mais espiritual trazer as instituições de Israel para dentro da igreja evangélica. Porque Deus agora, na verdade, está trazendo um povo de entre os gentios. E eu acho também muito estranho, às vezes, quando brasileiros que não têm sangue judeu nenhum resolvem entrar nas igrejas messiânicas, não é? Se circuncidam e se tornam judeus messiânicos e tudo. Eu não compreendo bem isso, embora eu quero respeitar aí a sinceridade de quem faz isso, mas eu não consigo entender isso à luz de Romanos 9, 10 e 11. Qualquer futuro que Deus tenha para Israel passa pela conversão a Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Eu creio que é muito evidente aqui. Amém? Amém. Vamos orar. Nosso Deus, Tu usastes de misericórdia conosco, figueira brava, gentios, povo que nunca foi escolhido, povo idólatra, adorador da lua, do sol, das estrelas, das árvores, criador de lendas, como fada, duende, espíritos maus, mas o Senhor usou de misericórdia para conosco e nos enxertou na boa oliveira. Obrigado pelo Evangelho que veio ao Brasil e obrigado porque o Evangelho cresce no Brasil. Ó Deus, dê que nós não nos exaltemos, mas humildemente reconheçamos que é pela graça, que permanece um remanescente segundo a eleição da graça e que o Senhor encerrou a todos debaixo de desobediência para poder usar de misericórdia para com todos. Senhor, e nós agora oramos pelos judeus, pela conversão deles, que no tempo do Senhor o véu seja retirado, o endurecimento seja levantado, para que eles possam voltar-se para aquele a quem traspassaram e possam se converter a Jesus Cristo, Filho de Deus, filho de Abraão, de Isaque e de Jacó, descendente de Davi. Ó Deus, que eles possam reconhecer a Jesus como aquele
portador das promessas e o cumprimento das promessas. Pedimos que o Senhor nos abençoe e desperte em nós o espírito missionário para anunciar o Evangelho enquanto esse período dura. Em nome de Jesus. Amém. Com relação a esse texto, a minha maior dificuldade está ali com o versículo 22, quando diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Quando nós estamos contemplando a questão da eleição e da graça, uma coisa decorrente disso, e que é natural, é nós chegarmos no ponto da perseverança dos santos. Isso. Aqui nós temos uma cena em que nós temos uma oliveira, eu sou um galho enxertado ali, eu posso ser arrancado. Uhum. Eu posso ser arrancado da oliveira. Isso. Então, este ponto é um ponto que eu tenho uma dificuldade de conciliação. E esse ponto também... 140 caracteres, já passou. Não, pois é. Mas deixa eu só... Já passou. Mas deixa eu só estender um pouquinho, porque, para mim, eu fico lutando com isso já tem muitos anos, como o Marquinhos falou, desde que era infante. Aqui, em 1 Timóteo 4, está falando que alguns apostatarão da fé. Uhum. Isso. Então, se apostatou é porque estava na fé. E termina de uma forma intrigante para mim, o capítulo 4, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás futuro, tanto a ti como aos teus ouvintes. Uhum. Então, esse é o ponto que eu gostaria de uma consideração do senhor. Certo. Se eu chegar para o Marcos, que eu sei que é crente em Jesus, e disser para ele: se você abandonar Cristo, você vai para o inferno, eu estou dizendo uma verdade, sim ou não? Sim. É isso que a Bíblia faz. Tem várias passagens na Bíblia que se voltam para os crentes e dizendo: se vocês abandonarem a fé, se vocês apostatarem, se vocês forem incrédulos, Deus vai arrancar vocês. Está dizendo a verdade. Se você abandonar Jesus, você vai para o inferno. É isso que a Bíblia faz. Ela não está entrando na questão de quem é eleito ou não. Porque outras passagens vão dizer que os eleitos nunca farão isso. Então, a Bíblia não pode, os autores bíblicos não podem, toda vez que vão exortar os crentes a perseverar, ao mesmo tempo dizer: mas eu sei que os eleitos não farão isso. Né? Senão, não tinha jeito. Então, eles tratam dessa questão num canto e da outra questão em outro. Você tem que pegar o ensino total. O ensino total é o seguinte: se alguém abandonar Jesus, apostatar da fé e voltar atrás, ele vai ser quebrado, vai ser arrancado fora e vai para o inferno. O outro lado da questão é: os eleitos nunca farão isso. Exatamente porque você só vai saber quem é eleito depois, é que você tem que perseverar, ficar firme, todo dia ler sua Bíblia, se apegar com Jesus e dizer: tenha misericórdia de mim, não me condenes junto com o mundo. Sim. Às vezes essa dúvida não é ruim, não. Eu já me perguntei várias vezes: será que eu sou salvo mesmo? Quando eu vejo a corrupção do meu coração e a força do pecado da minha vida, eu me pergunto: será que eu sou salvo mesmo? Mas até hoje, são 35 anos de conversão, essas dúvidas são superadas pela convicção do amor de Deus por mim, e porque o Espírito sopra no meu espírito: você não merece não, mas você é. Né? Você é de Deus. Exatamente. Capítulo 8, Paulo fala disso aí. Então, as duas coisas andam juntas. Né? A Bíblia, especialmente Hebreus, está cheia de exortações. Olha, permanece na fé, fica firme. Se você voltar atrás, você está perdido. E, ao mesmo tempo, a Bíblia diz: Deus sabe quem são os seus. Deus sabe quem são os seus. Tá bom? Pastor, aqui quem atrás. Quem está com o microfone, levanta. Aqui. Em Êxodo, quando Deus diz que o povo rebelde não entraria no seu descanso, quer dizer que não houve salvação para aquele povo todo, a não ser para o pequeno remanescente? Sim, sem dúvida. Tem que lembrar que dentro da nação de Israel, étnica, raça judaica, tinha os verdadeiros adoradores de Deus. Nunca o número de salvos de Israel era igual ao número de filhos carnais de Abraão. Sempre é uma fração lá dentro. É que a Bíblia chama do remanescente fiel. Né? Sempre foi assim.
Por favor, o senhor podia explicar um pouco mais para mim essa parte da plenitude dos gentios, quando ela terminar, como será esse tratar com os judeus, esse momento de conversão? É um mistério, irmão. Não sei. Há diferentes opiniões. Alguns, a boa parte dos que acreditam nisso que eu falei, que tem um futuro espiritual para Israel, eles acham que haverá um avivamento espiritual entre os judeus, um grande avivamento espiritual. E os judeus se converterão em massa. Os judeus da época, né, quando isso acontecer, se voltarão em massa para o Messias. O papel dos gentios nesse tempo, qual será? Não sei. Quem sabe os que vão evangelizar os judeus, né? Pode ser. Não sei. Tem muita coisa... A dificuldade com a profecia bíblica, ao mesmo tempo é uma realidade, é que a gente só entendeu a profecia depois que ela se realizou. Antes, sempre... É só você olhar na história da Bíblia, os próprios discípulos, Jesus estava o tempo todo dizendo. Não entenderam nada. Só depois que ele morreu e ressuscitou, que Jesus chamou, quando aparece, abre a Bíblia e diz, olha, aos judeus, aí os discípulos, é mesmo, estava lá o tempo todo, a gente nunca viu. Então, é um consolo para nós. Né? A gente tem uma ideia do que vai acontecer, mas os detalhes só quando acontecer. Antes não tem como saber tão detalhadamente assim. Tá bom? Microfone está com quem? Você eu conheço. Então. 140. Conta. 140 palavras, né? Ele falou sobre perseverança dos santos. Você falou sobre Hebreus. Uhum. Quando eu vejo a questão da perseverança dos santos, né, e todos os outros pontos da Tulipe, eu tenho um certo receio em relação a este ponto, justamente porque dá uma impressão de que, uma vez convertido, sempre vai progredir até o fim da vida. Uhum. Perseverança dos santos, né? E aí Hebreus é uma carta escrita a cristãos, certo? Isso. Escrita cristãos. E aí fala todas essas coisas de você rejeitou a exortação, e aí Deus vai tirando as coisas, bênçãos pode até matar, né, pessoas, não é? Tipo isso que fala. Então, não que ela vai perder a salvação, mas ela vai ainda ir para o céu, só que perdeu muitas bênçãos. Por quê? Porque ela não progrediu, no caso, ela meio que estagnou. Uhum. É possível isso? Você não tá completamente errada, não. Aliás, eu devia dizer, você está bastante correta na sua análise. Há diferentes graus de progressão na vida cristã nesse mundo. O próprio Jesus disse, o semeador saiu a semear. A semente que caiu em boa terra produziu a 30, a 60 e a 100. Uns produzem 30, outros 60, outros 100. São convertidos, vão para o céu, vão para a glória, vão participar do novo mundo que Deus está preparando. Mas aqui nesse mundo, o grau de progressão é diferente. Você encontra pessoas que têm uma trajetória de amadurecimento e santificação e crescimento muito, muito constante. E você vê que há um progresso e você percebe que a pessoa... E tem outros que é assim, ó... Não é? E parece que não... E a vida toda, altos e baixos. Eu sou pastor, vou fazer 31 anos de pastorado o ano que vem, e eu, na minha vida, lembro de... Eu conheço gente que hoje, que foi minha ovelha nos primeiros pastorados, que hoje tem as mesmas dúvidas que tinham quando eu era pastor delas há 31 anos atrás. Né? Que ainda não conseguiu avançar. Não quer dizer que elas não são crentes, mas é que algumas progridem de maneira mais rápida, outras não conseguem nunca aprender uma determinada coisa. É o que a realidade nos mostra. Né? Deus tem maneiras diferentes de lidar com as pessoas. Eu gostaria que todo mundo que se convertesse tivesse uma progressão rápida, né? Amadurecesse rápido, crescesse, resolvesse os problemas básicos e crescesse. Mas a gente luta, às vezes, contra o mesmo pecado a vida toda. Né? E não encontra muito alívio, não. É difícil. Quem está com o microfone, por favor. Ramos naturais, né, no caso judeus, enxertados na oliveira. Uhum. Jesus Cristo.
Só para esclarecimento, esses ramos naturais enxertados, que são os judeus em Jesus Cristo, seriam aqueles ramos que estavam viveram pela fé nas sombras que haveriam de vir? Não. Aí quando ele fala os ramos naturais enxertados em Jesus, é a nação de Israel como nação. Por isso que eles foram quebrados, porque não creram. E ficaram os judeus que eram, de fato, crentes. Esses permaneceram lá, não teve necessidade de quebrar nem de ser reenxertado. Mas quando ele fala dos ramos naturais, é os judeus, a nação. O judeu naturalmente deveria ser o povo de Deus. Não quis, Deus tira e coloca quem não era povo, para formar o seu povo agora. Eu não sei se respondi, talvez não entendi sua pergunta. Estavam na oliveira, esses judeus? Estavam. Que a oliveira não é Jesus Cristo? É. Eles estavam em Jesus dessa maneira. Eles eram o povo da aliança, o povo da promessa, o povo do Messias. Era nesse sentido. Tá? Então, nesse sentido, eles foram cortados. Não perderam o privilégio de ser povo exclusivo, que era deles no Antigo Testamento. Dentro do que ele falou... Levante a mão aí, você. Eu também conheço você. Dentro do que ele falaram, pode ser uma pergunta boba, mas é uma dúvida minha. Os eleitos não vão ser quebrados. Não. Mas os não eleitos podem ter sido enxertados? Nunca. Então, o versículo que fala, se a gente não perseverar e não vai ser quebrado, é só para a gente poder ter aquele impacto mesmo. É o que eu estou lhe dizendo. Se você não perseverar em Cristo Jesus, você vai ser quebrada. Significa que você não era eleita. Então, na verdade, eu não fui enxertada. Não. A questão é que tem muita gente... A questão é a seguinte, é que a fé verdadeira, que é a que salva e que somente o eleito pode ter, ela tem muitos genéricos. É como um remédio que tem genéricos. Né? Mas não, a analogia não é boa, não. Porque o genérico funciona também. Né? Funciona. Às vezes é melhor que a analogia não é boa. Mas tem muita imitação da fé verdadeira. Uma pessoa, como os judeus, Paulo diz em Romanos 10, eles têm zelo por Deus, mas não tinha entendimento. Então você pode encontrar dentro da igreja pessoas que nasceram ali, cresceram ali, cantam no coral, pastores, gente que não tem a fé verdadeira. São os placebos. Os placebos, né? Pronto. São os placebos. Tá, então, por isso que cada um tem que se examinar. A Bíblia sempre diz isso: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Exortações constantes de Paulo: perseverem, fiquem firmes. Pedro, procure... eu vou usar os termos de Pedro, né, para não pecar contra ele aqui. A segunda de Pedro. Logo no começo. Olha como Pedro diz aqui, ó. Eu acho que essa palavra de Pedro aqui... Segunda de Pedro 1,10, olha. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Procura confirmar a sua vocação e sua eleição. Ou como é que você confirma? Ele disse nos versos anteriores, né? Vai acrescentando conhecimento a domínio próprio, a perseverança, a piedade, fraternidade, amor. E aí você vai confirmando a vocação e a eleição. Bom? Exatamente. Alguém? Quem está com o microfone? Por favor. Pastor, sinceramente, eu não entendo isso. Porque eu acho que Deus que teria que confirmar isso no nosso espírito. Porque se a gente continuar insistindo, será que eu sou? Bom, acho que eu não sou, então vou começar a exercitar a fé cristã e aí eu acho que já sou eu. Uhum. E aí pinta uma dúvida crucial. E se eu entender que eu não sou cristã, que diferença faz? Porque nós vamos convencer a Deus, Deus, eu não sou, faz alguma coisa por mim? Uhum. Ou você entende, Deus, eu sou, mas eu estou naquela coisa de confirma algumas coisas em mim. Não, mas eu que tenho que ficar exercitando e correndo atrás
E aí dá uma sensação de que a gente está vivendo uma hipocrisia. Eu não sei se eu sou, não sei se um dia eu serei, mas deixa eu tentar insistir, quem sabe lá na frente alguma coisa acontece. Pois é. Nós estamos aqui dentro desse aparente paradoxo. A eleição de fato é de Deus, mas como esse texto de Pedro diz, você tem que confirmar que você é eleita. Porque ele está dizendo para mim, não está dizendo para Deus. Quando ele diz assim, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, isso aqui é para mim. Eu tenho que confirmar isso. Como é que eu confirmo? Confirmar não é que eu me faço eleito, é confirmar a minha certeza de que eu sou eleito. E a certeza de salvação, ela não é uma coisa que todo mundo tem na mesma medida o tempo todo. Crente verdadeiro, ele questiona. Tem momento que ele passa e que quando ele peca, de repente ele é assaltado por muitas tribulações, sofrimento, tentações, e ele se questiona se ele é de fato filho de Deus ou não. E às vezes o próprio Deus pode deixar que ele... É como um avião, está voando em céu claro, de repente entra na nuvem. De repente você está bem e você entra numa nuvem. Está tudo escuro. Você ora, não sente nada, abre a Bíblia, lê, não sente nada. As suas orações parecem não ter resposta. Você passa por um período que os antigos puritanos chamavam de a noite da alma. Que você não... Né, você até pergunta se de fato você é crente. Alguns até duvidam da existência de Deus e da veracidade do Evangelho nesse período. Então, mas logo o avião sai da nuvem. Depois volta outra vez, o sol volta a brilhar. Então, é nesses períodos que a gente tem que ficar firme e procurar Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, meu coração é enganoso, eu não quero estar enganado. E geralmente Deus responde. Passa um período de dúvida, de questionamento, mas depois, como você disse, o próprio Deus confirma no coração. A questão é perseverar, ficar firme. Quando entrar na nuvem, navega por instrumento. Não está sentindo nada, mas navega por instrumento. Como a minha dúvida passava pela questão do enxerto, e já foi explorado de diversas formas, eu jamais poderia perder a oportunidade e o privilégio de externar diante do Senhor o privilégio que eu estou sentindo de estar diante de um homem como o senhor Nicodemos, pastor, revestido com tanta sabedoria intelectual e espiritual, mas na mesma proporção de humildade, afeto e amor. Então eu louvo a Deus por sua vida. Só a bondade de Deus, pode ter certeza. Só a misericórdia dele. Muito obrigado. É só uma dúvida, que eu sempre ouvi várias versões. Uns falam que você aceita Jesus e nunca perde a salvação. Uhum. Como que é isso? Eu aceitei Jesus há 50 anos atrás. Não acredito, mas tudo bem. Tá bom. Vivi na igreja tal. Aí eu me desvio, não sigo mais, enfim, levo uma vida desregrada, fora do que está na palavra. Eu perco a salvação se eu vier a morrer? Não perco? Não perde porque você nunca teve. Então eu posso fazer... Hã? Não perde porque nunca teve. Nunca tive? Não. Ah, bom. Porque eu já ouvi de outras denominações falar, não, você nunca perde a salvação. Eu falei, então eu vou aceitar Jesus, vou pintar, bordar, fazer o que eu quiser, e aí se eu morrer eu estou salva. Não é assim que funciona. Não. Eu perco a salvação? Não, também não. Só se ela for verdadeira, né? Quando eu disse... É isso que eu queria saber. Isso. Porque as pessoas falam, eu sou de Jesus, mas vivem uma vida não. que... misericórdia. Uhum. Aí eu falo, ele vai para o céu? Não. Então tá bom. Sem tá santificação, respondido. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O que acontece é o seguinte, é que o termo aceitar Jesus, ele se tornou sinônimo de alguém levantar a mão num culto, resolver aderir ao cristianismo, se tornar evangélico, e não houve conversão verdadeira. Então,
esse pessoal, muitos deles, mais adiante, eles vão simplesmente voltar atrás, não é? Vão se desligar da igreja, deixar de se professar cristãos. Eles não perderão porque, na verdade, nunca foram, né? Nunca tiveram. Mas uma vez que a pessoa é salva, ela é salva para sempre. Só que a palavra salvação na Bíblia é muito extensa. Ela significa, e aqui, presta atenção pessoal, veja como isso aqui pode ajudar. A salvação implica, primeiro, salvação da culpa do pecado, que é uma coisa que acontece na hora, é um ato de Deus, que a gente chama de justificação. Esse é o que primeiro está compreendido na salvação. Deus me salva da culpa dos meus pecados, me adota e me justifica. Isso é um ato que Deus faz, não sou eu que faço, é Deus que faz. Ele me perdoa, me aceita, me justifica, eu passo a ser filho dele. Em seguida, vem a salvação do poder do pecado, que é um processo que dura a vida toda e que nós chamamos de santificação, em que eu participo, perseverando, renunciando ao pecado, mortificando a minha natureza, dizendo não às tentações, me revestindo de Cristo. E aí depois vem a terceira etapa da salvação, que é a salvação da presença do pecado, que vai acontecer na ressurreição, que aí eu vou ter um corpo onde eu não terei mais o pecado em mim, será o corpo igual ao corpo do Senhor Jesus. Então, num sentido, quando você diz que você já está salva, vírgula, você está salva da culpa do pecado, você está sendo salva do poder do pecado, que é a santificação, e será salva da presença do pecado na ressurreição. Então o termo salvação é muito amplo na Bíblia e compreende essas coisas todas. E aí é a confusão. O pessoal que teve uma primeira experiência em que ele acha que foi perdoado, mas que não tem a continuação, que é a salvação do poder do pecado, né, não está completo. Não está completo. Então a salvação abrange isso tudo aí. Quem foi salvo da culpa do pecado, necessariamente estará sendo salvo do poder do pecado, que é o processo de santificação. Se não tem essa segunda parte, é porque não teve a primeira. Não teve a primeira. Não sei se ajuda. Tá bom. Não, eu só queria, pensando no corte, na videira e ramos cortados e essa parte da salvação, só duas coisas que me passam na cabeça e que me ajudam. Primeiro, é que acho que tem os que são salvos por Cristo e tem os que se querem salvar. E daí os que se querem salvar estão na igreja, tentam fazer tudo pelas obras e um dia vão desastrar e não vão conseguir e são cortados. Então, não é cortado porque Deus tentou salvá-los, mas eles não conseguiram ser salvos. Foram que eles queriam se salvar, mas com orgulho de si que eu vou conseguir. Né? E segundo é a parte de igreja visível e invisível. Nós estamos na igreja visível. Isso aí faltou mesmo. Sem muitos na igreja, mas só a igreja invisível que estará com o Senhor. Essa distinção, obrigado. Essa distinção eu poderia ter usado, teria reforçado meu argumento. É o conceito de igreja visível, que é o ajuntamento dos que professam o cristianismo, e dentro dela está a igreja invisível, que só Deus conhece, que é composta dos verdadeiros salvos.